receber o nosso amado pastor. Ora mesmo, abençoa. Jesus, fala comigo através do seu servo. Pede para o Senhor cobrir a casa dele, cobrir tudo, dá entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do nosso pastor Fábio nesse momento, Senhor. Pedindo que tudo aquilo que o Senhor colocou no espírito dele possa ser derramado sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, Senhor. Pai, dá sabedoria, dá entendimento, dá revelação da palavra no momento, Senhor. Que haja graça sobre graça, Pai, de tudo aquilo que ele for falar para a sua noiva, Senhor. Guarda tudo aquilo, Pai, que está debaixo da autoridade dele, as filhas dele onde estiver, a mãe dele onde estiver, Senhor, a casa dele, a saúde dele, Senhor. Que haja céus abertos nesse momento sobre a vida dele, Pai. Nós, como igreja, como a noiva viva, Pai, a noiva que te serve, pedimos, fala conosco através do nosso pastor, do anjo dessa igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Dá salva de palmas, irmão. Glória a Deus, bem forte. Isso, irmão. Ânimo. Filhos mandaram as Jônatas a mandaram que é nome sua, filhos de Saul. A peleja agravou-se contra Saul. Os flecheiros o alcançaram. E ele muito temeu por causa dos flecheiros. E disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro, e todos os homens morreram juntos naquele dia. Vendo os homens de Israel que estavam do outro lado do vale, os que estavam lá dentro do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e atacaram nelas. Vindo os filisteus no dia seguinte para despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos estirados no monte de Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e despojaram das suas armas. E enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e no povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo fixaram no monte de Bet-Sean. Ouvindo isto, os moradores de Jabes e Gileade, o que os filisteus fizeram, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite até Bet-Sean. Tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e foram às Jabes, onde os queimaram. Então recolheram os seus ossos e sepultaram debaixo de uma mureta em Jabes e jejuaram 7 dias. Salve aqui. Quero te agradecer, meu Deus, nesta noite, te louvar juntamente com a igreja, por esta reunião, por este encontro,
profética. O Senhor, através da tua santa e preciosa palavra, venha ministrar nos nossos corações. Eu não sei qual é a necessidade que há em cada coração, que em cada vida, mas o Senhor sabe. Por isso, meu Deus, que a tua palavra nessa noite encontre repouso no nosso coração. Ensina, exorta, edifica, consola, abençoa. Os que se dispuserem a estar em tua presença, para prestar ao Senhor de adoração ao teu nome. O teu precioso Espírito Santo seja mediador entre os nossos corações nessa noite. É o que eu te peço para a minha vida. Em nome de Jesus. Há quem diga que Saul se suicidou-se, que tirou a sua própria vida, quando percebeu que aquela batalha já não poderia ser ganha, que todos os seus esforços já haviam caído por terra. Assim também é a gente quando os nossos últimos suspiros, as nossas últimas batalhas, tentativas são feitas, e que a gente não consegue olhar para o horizonte com ar de esperança. A tendência é cair no meio da guerra, é resistir diante dos embates que são travados. Na verdade, Saul não se matou pelo simples fato de vou tirar a minha vida porque preciso tirar a minha vida. As espadas naqueles dias, elas eram consagradas aos seus deuses, aos seus filhos. E a espada que Saul trazia, cingida sobre os seus lombos, era uma espada consagrada a Deus. Quando ele percebeu que os inimigos estavam chegando e que ele certamente morreria, ele pensou: eu morrerei, mas morrerei pela espada do Senhor, e não pela espada dos meus inimigos. Sendo assim, ele se atira sobre a sua própria espada, a espada essa consagrada ao Deus de Israel. Como quem diz, eu caio, mas caio diante do Senhor. A história termina com um final muito trágico, mas nem sempre foi assim. Tudo começou quando Israel passou a ter um desejo semelhante às nações que a rodeavam. Israel olhou para as nações e disse: todas as nações têm um rei. E nós também queremos ter o nosso próprio rei. O representante de Israel naqueles dias não cingia uma espada, mas tinha sobre si o Espírito do Senhor. Samuel, quando ouve aquelas palavras, ele se entristece muito, porque ele sabia que nunca foi da vontade de Deus, primeiro, que Israel tivesse um templo, que Israel pudesse preservar a forma simples que Deus havia instituído, passando e passeando de tendas em tendas, quando os filhos de Israel ainda eram peregrinos naquele deserto. Assim também como não era da vontade do Senhor que Israel tivesse um rei, mas que Deus desejaria continuar sendo o rei deles. Assim como nós estamos na nossa geração, nos dias de hoje, em que Jesus, que é o Rei dos Reis, ainda não governa sobre o mundo, porque o mundo não o recebeu, porque o mundo não o aceitou. Jesus ainda governa sobre quem a ele dá espaço, sobre quem a ele dá crédito e permissão para se tornar dos seus súditos. Mas ainda é do interesse dele governar sobre o mundo. Querendo os homens, sim ou não, é certo que ele governará.
É certo que ele se assentará sobre o trono de Jerusalém e que ele governará sobre as nações. Mas nos dias de hoje, ele é rejeitado. Rejeitado. Primeiro pela sua própria noiva e depois ele é rejeitado por aqueles que não o receberam. São dois tipos de rejeições. E a que mais dói, a que mais machuca, é a rejeição que ele sofre pela sua própria noiva, pela sua própria igreja. Por quê? Porque estes já experimentaram o dom celestial. Já provaram dos prazeres vindouros, já experimentaram a bandeja da misericórdia e da graça. Mas ainda assim, como nos dias de Samuel, aquilo já não preenchia mais os filhos de Israel. Nós queremos alguém para tatear, nós queremos alguém para tocar, nós queremos alguém para ver. Então, ao orar a Deus, Deus disse: Samuel, faz o que o povo está pedindo. Porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Mesmo Samuel tendo declarado todos os direitos do rei, não eram poucos. Ainda assim, o povo, com o coração endurecido, dizia: não, nós queremos um rei. Então foi-lhes dado um rei segundo os seus corações. O encontro do rei com o povo se dá numa perda. Naqueles dias, os camponeses trabalhavam em suas fazendas e algumas jumentas se perderam da família de um dos líderes da tribo de Benjamim. E quis, muito preocupado com as jumentas, que eram os instrumentos de trabalho da fazenda, disse ao seu filho Saul: chama um dos moços e vai procurar as jumentas. Afinal de contas, nós precisamos delas para o trabalho. E ele sai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, por 5 cidades da terra de Israel, procurando por essas jumentas. E já é agora o 3º dia em que eles não conseguem resultados, eles não conseguem encontrar as jumentas do pai de Saul. Até que Saul toma a decisão de retornar para casa e ele diz: olha, já acabou o pão dos nossos alforjes, já acabou a nossa água, nós já estamos cansados. E é capaz que meu pai agora comece a se inquietar porque eu não estou presente com ele, já se passaram 3 dias. E o moço diz a ele: olha, na cidade onde nós estamos existe um homem que é muito honrado por Deus. Tudo que ele fala acontece de forma infalível. Vamos ter com ele. Naqueles dias, a visitar o homem de Deus era costume levar um presente. Eles estavam com a mão à frente, outra atrás, sem praticamente nada. Saul disse: mas nós não temos nada para levar ao homem de Deus. E o moço disse: temos sim um quarto de ciclo de prata, vamos levar ao homem de Deus e ele nos mostrará comigo devemos ser. Na terra de Zuf, eles entram encosteando pelo muro da cidade, e ao adentrarem na cidade, eles dão de cara com Samuel, que está saindo para o sacrifício. Olha só, esse é o 3º dia. No 2º dia, Samuel vem de Ramá para aquela cidade para oferecer o sacrifício. Quando ele chega na cidade, ele está trazendo, semelhante à unção de Davi, ele está trazendo um cordeiro. Ele entrega esse cordeiro ao cozinheiro e diz assim: olha, o peitoral do animal e a coxa direita você deixa separado. Cozinha, depois você assa e deixa à parte. O restante a gente vai celebrar com os convidados. Olha só, é um ato de fé, sem nem ao menos ainda ter a certeza de que aquilo aconteceria. Por quê? Porque Deus havia revelado a Samuel: eu vou te enviar um príncipe que você vai ungir como príncipe do meu povo. Isso é o 2º dia. E quando chega o 3º dia, que eles se encontram bem na entrada da cidade, Deus revela a Samuel, dizendo: esse é o moço de quem eu te falei ontem. Ele reinará sobre o meu povo.
Saul ainda está perdido, sem entender o que está acontecendo, e Samuel disse para ele: fique em paz, as jumentas já foram achadas, mas o propósito aqui é maior. Deus tem algo a compartilhar com você. E naquele dia, Samuel convida ele para subir até o monte onde se ofereciam os sacrifícios. E ali, numa sala, numa câmara com cerca de 30 convidados, eles celebram, eles comemoram. E Samuel disse ao cozinheiro: traz aquela porção que eu pedi para você deixar separada. Quando ele traz, ele coloca diante de Saul e diz: aqui está o que te foi reservado. Foi reservado para você provar, para você comer, exatamente nessa ocasião. É o momento em que Deus ama o encontro do futuro rei de Israel com os anciãos de Israel. Ali um primeiro contato, uma primeira comunicação. Depois eles descem para a casa de Samuel. E quando está ali pelas madrugadas, Samuel chama Saul para despedi-lo. Eles descem para a beira da cidade e Samuel diz a Saul: fala para o teu ajudante passar e continuar a sua jornada. No entanto, você espera aqui, porque existe algo de Deus que eu preciso compartilhar com você. Ele pega um chifre de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul, dá um beijo de afeto nele e diz: o Senhor te ungiu como príncipe do seu povo. A partir disso, Samuel dá algumas orientações para ele e diz: é certo que o Espírito do Senhor virá sobre ti, e quando isso acontecer, você será transformado num novo homem. O Espírito de Deus tem o poder de transformar cada ser humano, cada pessoa. E ele transformou a Saul naquele dia, quando o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Feito isso, Saul recebe uma instrução que ele vai ter que guardar no seu coração. As 7 chaves. É uma instrução preciosa que vai colocar em xeque-mate a sua fidelidade a Deus. Essa instrução foi dita a Samuel, a ele, dizendo: olha, vai chegar um dia que você vai descer até Gilgal. Quando você chegar ali, é necessário que você espere 7 dias. Quando eu chegar, eu vou oferecer o sacrifício ao Senhor. Depois desse sacrifício, Deus confirmará o reino nas tuas mãos. Olha só. No momento da informação, no momento da revelação, no momento em que a mensagem está sendo dada, parece que é fácil guardar ela. Parece que é fácil pegar essa informação, esse oráculo e protegê-lo. Porque afinal de contas não está acontecendo nada. Dada a mensagem, ele volta para casa. Depois Samuel vai congregar todo o povo em início, todo Israel vai até lá, porque ele precisa apresentar agora ao povo quem vai ser o novo rei de Israel. Ele vai lançando sortes pelas tribos de Israel. A tribo cai sobre Benjamim, que cai sobre a família de Mata, que cai sobre a vida de Saul, e eles descobrem quem é o rei de Israel. É interessante que quando isso acontece, nós já estamos em 1 Samuel capítulo 10, e no versículo 25 diz assim: declarou Samuel ao povo o direito do rei, e escreveu num livro e depois perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa, e foi também Saul para a sua casa em Gileade, e foram com ele homens valentes, aqueles pelos quais os corações de Deus havia despertado. Mas os filhos de Belial disseram: como pode esse homem nos livrar? E desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, mas ele se fez como surdo. Saul volta para sua casa em Gileade e continua a sua rotina, cuidando da fazenda, ajudando o pai na criação dos animais, na colheita dos alimentos e tudo mais, porque até então ele havia sido ungido rei, mas ainda não havia um palácio, ainda as informações estavam desencontradas, não sabia exatamente como que eles iriam organizar tudo aquilo. É um período de transição. Então, por conta disso, ele volta para casa para ajudar o pai.
Neste embate, os amonitas se levantam contra os filhos de Israel. E o rei dos amonitas quer arrancar o olho direito de cada israelita para envergonhá-los. Isso se dá na cidade de Jabes de Gileade, os mesmos que executaram a Saul de sua morte. Então, os moradores de Jabes disseram assim: nos dê 7 dias para que a gente vá para o Israel, à procura de alguém para nos livrar. Se a gente não encontrar, a gente se tornará servos de vocês. Muito bem. Quando a informação chega até Saul, os mensageiros vão levar a mensagem. Diz o texto do capítulo 11 de Samuel que o Espírito do Senhor se apodera sobre Saul. Se apoderou sobre Saul. E se acendeu sobre modo a sua ira. Olha só. A ira que se acende no nosso coração, ela pode ser um trampolim para a gente reverter uma causa. Ou ela pode ser o início da nossa queda. A ira, a revolta, a indignação. Muitas vezes a gente vai ver Jesus indignado. E essa indignação ele transforma no trampolim para mudar a realidade, para mudar a situação. Nesse caso aqui, Saul pega essa indignação que ele está, essa ira que se acende no seu coração e transforma no trampolim para mudar a situação. Ele pega 2 bois, sacrifica, não ao Senhor, ele corta esses bois em pedaços e manda por todo Israel. E ele diz a todos os moradores de Israel: se vocês não se juntarem a Samuel e a mim para a batalha, assim se fará ao rebanho de vocês. Olha só, diante do medo, os israelitas se reúnem para a batalha. Até então não tinha ninguém. Agora eles conseguiram juntar 330 mil soldados. Mas esses soldados já não estavam lá? Estavam. Mas a covardia havia se apoderado deles. E agora, debaixo de uma ameaça, é que eles decidem mudar a situação. Então, 330 mil soldados vão para a batalha e dão um livramento aos filhos de Israel. Porque naqueles dias, a pedra no sapato dos israelitas era justamente os filisteus. O povo que perseguia Israel. Nesse caso aqui são os amonitas, mas os filisteus, eles eram o cisco no olho. Deus deu vitória a Saul. Foi a primeira grande vitória dele contra os amonitas e houve uma grande celebração, uma grande festa. O texto diz no capítulo 11 de 1 Samuel, versículo 15: assim todo o povo partiu para Gilgal, onde constituíram um rei a Saul perante o Senhor. Ali apresentaram sacrifícios e ofertas pacíficas perante o Senhor, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Houve uma grande alegria. Saul entendeu que de fato o que ele havia recebido como uma unção divina era algo sério, que agora ele estava governando sobre os israelitas, havia uma aprovação do povo. No entanto, Samuel reúne todo o povo, dá uma dura repreensão, e naquele momento há uma passagem de bastão. Samuel diz: eu encerro a minha carreira aqui, eu passo agora o bastão para o novo rei de Israel, que é Saul. Então Saul, a partir daquele momento, passa a governar. Muito bem. Quando nós entramos em 1 Samuel capítulo 13, já se passaram agora 2 anos que Saul está reinando sobre Israel. 2 anos. Diante disso, ele separa 3.000 homens do seu exército, 2.000 ficam com ele, 1.000 vai com Jonatas a um determinado lugar, e Jonatas tem uma vitória sobre a guarnição dos filisteus. Com isso, os filisteus ouvem a notícia e começam a se preparar para um grande confronto. Eles se armam agora para um grande confronto. Haviam perdido aquela pequena batalha, mas agora eles se armam para uma batalha muito mais forte. É nesse momento que Saul percebe que o contingente de soldados que ele está é muito pouco, porque agora vem contra ele 3.000 soldados. É muita gente. Vários carros de guerra. 6.000, contra ele vem 6.000 cavaleiros. E 3.000 carros de guerra. Ele olha para aquilo e diz assim: vai ser difícil essa batalha.
Mas é exatamente aqui que vai encaixar a palavra profética de Deus sobre o seu legado, sobre a sua história. Quando ele recebe a informação que ele deveria esperar pela chegada de Samuel, o quadro não há guerra, não há batalha, não há confronto. A paz sobre a sua vida, ele está sendo ungido. 2 anos depois, ele desce a Gilgal. O povo começa a ouvir que os inimigos estão chegando. O povo começa a se esconder nas cavernas, nos vales, nas cisternas, nos buracos, nos cemitérios. Aonde havia um lugar para se esconder, o povo se esconde. Os soldados que estão com ele começam a fugir, cada um para sua casa, atravessam o Jordão e vão para o lado. Diante disso, agora Saul já não tem mais o povo ao seu lado, já não tem mais o seu exército ao seu lado, e já não tem mais a presença de Samuel, porque já é o 7º dia, e já está terminando o 7º dia, e Samuel não chega. Então ele decide: se o povo me abandonou, se os meus soldados me abandonaram, e se o profeta não vem para oferecer o sacrifício, eu resolvo a situação. Eu resolvo. No que ele faz isso, no que ele pede os animais e oferece um sacrifício, vai bater as 18 horas do 7º dia. É quando Samuel chega. No último minuto, no último segundo, ele chega. E ele disse: o que você fez? E Saul tenta justificar a sua ação, dizendo assim: olha, o povo já estava indo embora, os soldados me abandonaram, você falou que ia chegar e não chegou. Por que não chegou no 3º dia? Por que não chegou no 4º? Já está terminando o 7º dia, você parece bem agora. Eu tive que tomar uma providência. Parece que às vezes as nossas ações são bem vistas aos nossos olhos. Parece que as nossas decisões são mais perfeitas do que aquelas que Deus nos dá. Porque se Deus havia dito para ele, através de Samuel, espera eu chegar, é porque Deus chegaria. É porque Deus não iria falhar naquele encontro. Mas não. Ele falou: já que Deus não vem, eu faço o papel do sacerdote. E eu vou lá e eu sacrifico. Feito isso, nós entramos em 1 Samuel capítulo 13. No verso 13 diz: disse Samuel a Saul: procedeste loucamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus que te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não se desistirá o teu reino, e o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardou, ou não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós vivemos em dias em que não é mais Deus que nos dá os mandamentos. Não mudou. Nós vivemos dias em que são os homens que dão mandamentos para Deus. Porque a gente não tem dificuldade de aprender a esperar, a gente tem dificuldade de aprender a discernir. É muito chato, às vezes, ter que orar, ter que ler a Bíblia, ter que esperar uma revelação, ter que esperar Deus falar, ter que esperar. Não, é melhor a gente resolver, é melhor a gente agir, é melhor a gente fazer. O problema em tudo isso é que a gente acaba, às vezes, até transferindo para Deus o que ele não disse, o que ele não pediu. Porque Saul tenta justificar, dizendo assim: promessa foi dada, e eu fiz o que tinha que ser feito. Se o Senhor não chegou no tempo, não chegou na hora, não chegou no momento, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que resolver alguma coisa, olha o povo indo embora. Olha os soldados me abandonando. Só ficou eu aqui. Mas aí, irmãos, você fique sozinho no fronte de batalha. Ainda que todos virem as costas para você.
Deus não vai te deixar. Deus não vai te desamparar. Por quê? Porque Ele está comprometido com aquilo que Ele fala. Não é esse o selo que a gente carrega por estar aqui nessa noite? Não é essa garantia que nos traz aqui nessa noite congregados, nessa noite fria do inverno brasileiro? O que é que tira você de dentro da sua casa? É algo que está dentro do teu coração. É algo que está dentro do teu espírito, que mesmo que você não tenha forças para movimentar isso, Deus se encarrega de puxar você pelo braço e trazer presença dele. Por quê? Porque Deus tem compromisso, irmãos. Deus é comprometido com a sua noiva, com a sua igreja. O problema é essas transferências. Por quê? Porque Saul tinha contato com Deus. Você quer ver? 1 Samuel capítulo 14, versículo 18, diz assim: então Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus. Naquele tempo a arca de Deus estava com os filhos de Israel. A arca de Deus ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Mas todas as vezes, durante os 40 anos do reinado de Saul, quando ele ia para a batalha, ele mandava buscar a arca da aliança para a batalha. Então era alguém que tinha um sacerdote para sacrificar, ele tinha levitas para adorar, e ele tinha consciência de que a arca representava a presença de Deus. E ele teve muitas vitórias, muitas conquistas diante da arca do Senhor que representa a sua presença. Não era alguém desconhecido, não era alguém desinformado, não era alguém que foi pegado de um outro povo estrangeiro e trazido sem precedentes e derramado um óleo sobre a sua cabeça. Não, ele sabia quem era o Deus de Israel. E a história vai passando, e a história vai seguindo entre vitórias e derrotas, conquistas e muitas coisas que vão acontecendo. Chega um momento em que Deus vai dar a ele uma segunda oportunidade. Ele diz para ele: olha, essa chance é de ouro, e você precisa estar preparado. São 530 anos que Deus esperou para vingar o seu povo, quando saía do Egito e foi atacado covardemente pelos amalequitas. 530 anos, e Deus esperou exatamente o dia certo, o momento certo, e Ele usaria a pessoa certa para executar, guarda essa palavra, executar a sua vontade. Samuel vai até Saul e diz assim: o Senhor vai confirmar o reino nas suas mãos. De novo, vai ungir você rei sobre Israel, o selo virá sobre você. Mas você precisa fazer algo em nome do Senhor. Ele diz o quê? Você precisa ir até Amaleque, destruir todos os amalequitas ao fio da espada, queimar a cidade e acabar com tudo. Não é para sobrar tijolo sobre tijolo daquela cidade. Ele falou: muito bem. Missão dada é missão cumprida. Deixa comigo. Ele reúne o seu exército, vai para a batalha, entra na cidade e mata ao fio da espada todo ser desprezível. Homens, mulheres, crianças de peito, grávidas, o que você imaginar, adolescentes, jovens, anciãos, tudo que tinha lá, ele mata todo mundo. Só que aí os soldados olham para o rebanho e dizem assim: aquelas ovelhas precisam morrer mesmo. Aqueles bois estão comidos, aqueles touros selvagens precisam morrer. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses animais aqui, levar para Gilgal. Terceira vez que aparece o nome. Vamos levar para Gilgal. E lá a gente vai oferecer em sacrifício ao nosso Deus. Afinal de contas, Deus ama sacrifícios. Deus gosta de sacrifício. Deus gosta da gordura sendo queimada e aquele incenso subindo diante das suas santas narinas. Vamos oferecer o melhor do rebanho ao Senhor. Eles fazem isso, não matam o rei, separam o melhor do rebanho e vão para Gilgal festejar. Diante disso, Deus visita Samuel e diz: olha, eu me arrependo de ter colocado Saul no trono, porque ele não obedece a minha palavra, ele não cumpre a minha palavra, ele é rebelde, ele é desobediente.
dos dois reis, dos dois primeiros reis de Israel, de Saul e Davi, Samuel tinha mais apreço por Saul. É o rei que ele amava. Ele passou aquela madrugada inteira chorando, clamando, se humilhando diante de Deus, para que Deus desse mais uma oportunidade para Saul. Ele se humilha. Eu estou falando de Samuel. Se humilha, se quebranta, se lança. Porque às vezes a gente julga ser mais misericordioso que Deus. Deus disse: não, eu rejeitei a Saul como rei de Israel. Só um parênteses: Deus não rejeitou a Saul como filho, rejeitou como rei. Senão a gente vai colocar tudo no balaio e achar que Deus está rejeitando as pessoas. Não é. Ele rejeitou a Saul como rei. Quando Samuel vai ao encontro dele, o coração de Saul, irmão, já está tão destinado que ele sobe ao Monte Carmelo, ele levanta um monumento em sua própria homenagem. É como se fosse assim: não tem ninguém maior que eu. É que não deu tempo de fazer mais tarde, mas ele levanta um monumento em homenagem assim, dizendo assim: olha, eu e Deus estamos aqui. Quando Samuel o encontra, diz: o que é que você fez? Eu fiz, eu executei a palavra do Senhor. Era para fazer o serviço de sandália do Senhor. Samuel percebe que a missão não foi dada da forma correta, não foi executada. E Saul tenta dizer para ele: não, mas eu fiz sim, está aqui, o rei está aqui, o rei está aqui, a gente separou para o Senhor. Deus merece toda a honra, toda a glória, é dele. Então, nasce aquela expressão tão pesada, né? No 1 Samuel capítulo 15, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Tem o Senhor mais prazer do que aquilo que a gente oferece, do que aquilo que a gente obedece. Será que Deus está mais preocupado com aquilo que damos ou aquilo que obedecemos? Esses dias, eu creio que todo mundo tem ouvido falar muito da morte do pastor Daniel Mastral. E eu estava assistindo ontem uma matéria, mas era uma moça, eu não me lembro o nome dela, e ela estava trazendo esse caso à tona, e ela estava com muita coerência, falando desse caso, e como chegou a esse caso, de que supostamente ele tem tirado a própria vida. E ela foi falando, e ela dividiu a mesma fala de duas formas. Ela falou assim: eu vou conversar com vocês e eu vou falar da vida, olha só, da vida do Marcelo Agostinho, que é ele, e do Daniel Mastral, é a mesma pessoa. Ele, quando se converte ao cristianismo, muda de nome. Ele é a esposa. E ela falou assim: então eu vou falar das atitudes e das reações do Marcelo e do personagem Daniel Mastral. Quando ela falou a palavra personagem, eu falei: meu Deus do céu, eu não tinha parado para pensar nisso. Personagem. Personagem. E aí ela foi contando a trajetória do Marcelo, em paralelo com a personificação do Daniel. Ela foi trazendo aqui, ó, uma balança e na outra, ações e reações, atitudes e comportamentos. A resultar, olha só, o suicídio do filho, o suicídio da esposa e no suicídio do marido, que é ele. Estou falando de uma família sacerdotal, ungidos e escolhidos por Deus. Enquanto eu orava essa noite, eu dizia para Deus, eu falei: Senhor, será que eu já me tornei um personagem na tua presença? Será que eu já não sou um personagem? Personagem. Será que eu já não aprendi a fazer as coisas muito bem feitas, a ponto das pessoas olharem e dizerem assim: olha, um homem de
vai ali um servo do Senhor, vai ali um ungido do Deus Altíssimo. Mas quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando eu estou no meio das minhas crises e questionamentos com Deus? Quem sou eu quando a minha fé é confrontada, como foi confrontada a de Saul, e que ele precisava proteger o que ele recebeu de Deus, e ele não foi capaz de fazer isso. E eu falei, será que eu estou protegendo aquilo que Deus me deu? Será que eu estou guardando? Será que eu ainda guardo aquilo que Deus me deu? Será que eu ainda protejo as 7 estados que um dia foi plantado aqui dentro? Ou eu já me tornei um personagem para as pessoas? Porque, irmãos, o Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida de um ser humano. Sim ou não? Sim. O Evangelho tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Essa palavra tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Então, isso é uma verdade. Isso não é um conto de fadas. Isso não é uma fábula. Isso não é uma teologia. Isso é a palavra viva de Deus. Uma vez que nós tivemos um encontro com essa palavra, ela foi capaz, em poder e glória, de transformar as nossas vidas. Então eu falei, orando a Deus, eu tive um encontro com o Senhor, eu fui tocado pelo Senhor, eu mudei muita coisa na minha vida. Senti o toque da sua glória, da sua presença em muitos momentos, muitas vitórias, muitas glórias, muitas honras, mas também muitas quedas e tropeços. Mas hoje, Senhor, quem sou eu? Um personagem? Ou eu sou apenas um mortal que tem consciência das minhas fragilidades e que luta todos os dias para agradar o Senhor e fazer aquilo que te agrada e te glorifica? Porque a gente precisa fazer algumas perguntas para Deus acerca de quem somos. Por quê? Porque principalmente quando nós estamos buscando por algumas coisas que não acontecem, e a gente diz assim, mas por que não aconteceu se eu estava orando? Por que não aconteceu se eu entreguei um dízimo? Por que não aconteceu se eu estou lá toda quinta e domingo? Por que não aconteceu se eu abri mão de tanta coisa? Por quê? Deus falhou? Deus errou? Faltou fé? Porque quando acontece é porque teve fé. Quando não acontece, não diz, por quê? Será que faltou fé? Até que ponto, irmãos, os nãos de Deus mexem conosco a ponto disso ser uma espécie de tratamento ou uma revolta, a se revoltar contra Deus e a sua palavra? A vida desse moço, ela poderia ser muito diferente do seu desfecho, mas na sua última aparição, ele se lança sobre a sua própria espada para dizer, morro eu pela espada do Senhor. E quando a gente entra em 2 Samuel, a gente vai ver Davi fazendo um salmo, dizendo como caíram os valentes de Deus, como caíram os valentes do Senhor no dia da batalha, no dia da peleja. As virgens de Sião choram, porque os valentes caíram. Os valentes. Os valentes. Então foi uma escolha, foi uma unção, foi uma liberação, foi um trono, foi um reino, foi um cetro, foi um palácio, foi um domínio. Mas será que a história desse homem está passando muito longe de quem somos? Ou ela se esbarra nessa linha tênue da nossa alma? Porque chegou um momento que ele se perdeu tanto que ele exterminou 85 sacerdotes.
vocês ajudaram Davi, deram a espada de Golias para ele? Manda matar todo mundo. E mataram simplesmente 85 sacerdotes de Deus. Alguém que passou a perseguir o eleito do Senhor por pura inveja, ciúmes, porque ele sabia que perderia o trono. Enquanto Davi está muitas vezes com a sua harpa, tocando e adorando e ministrando a Deus para que os demônios saíssem de Saul, ele está com a lança na mão para acertar nele. E a lança, é interessante quando a gente olha para a armadura de Deus, né? De Efésios 3. Interessante. Porque quando a gente está com o escudo na mão, o escudo ele é usado para todo tipo de arma que vem de longe. Então daqui eu pego a lança e jogo. Quem está com o escudo protege aqui. A espada, quando vem, o escudo protege aqui. Então eu vejo, eu percebo, eu previno o ataque, de onde vem, como vai vir. Mas o problema, irmãos, não é a lança, o problema não é a espada. O problema é quando a gente está sem a couraça. Couraça. Porque na couraça, a arma não vem de longe, na couraça, a arma vem de perto. Como é que a senhora está? Olha o punhal aqui. Tudo bem com a senhora? Punhal não. De perto. E quando a gente está com alguém que a gente ama, a gente está sem a couraça, a gente está despreparado. A gente tira a armadura e a gente deixa de lado, porque afinal de contas nós estamos cercados de quem amamos, rodeados de quem amamos, dormindo com quem amamos. Então a gente não usa mais couraça. Então qual é a arma mais importante? A parte mais importante da armadura é a couraça. É a couraça. Por quê? Porque quando o ataque vier de perto, a gente vai estar revestido. Naquele dia ele se lança sobre a espada e ele tira a própria vida. E a fé é um caminho perigoso. A fé é um caminho perigoso. É por isso que existe uma palavra em 1 Coríntios que diz que a gente deve levar a nossa mente cativa à obediência da palavra de Jesus Cristo. O que é isso? É submissão ao governo dessa palavra. Em total dependência, única e exclusiva dependência da palavra de Deus. Independente do que essa palavra nos diga. Sendo para nós um confronto, sendo para nós um não, sendo para nós um deixa isso para lá, esquece isso, renuncia isso, abre mão disso, larga isso, uma hora para isso, esquece isso. Essa submissão é chamada de proteção. Proteção. Porque quando a gente se submete a essa palavra, a gente está dizendo assim, a minha maior proteção é me submeter ao governo da palavra de Deus operada por Jesus Cristo. Porque dessa forma os ataques podem vir sim. Dessa forma a gente pode se perder nos muitos personagens que podemos criar. Mas ainda assim, se nós estivermos submissos a essa palavra, nós estaremos protegidos nas mãos de Deus. E protegidos nas mãos de Deus, o adversário não poderá alcançar vantagem contra as nossas vidas. Porque a nossa submissão e a nossa obediência vai falar muito mais no quesito de proteção do que uma oferta a Deus. Então, o que Deus ministra aos nossos corações nessa noite é que a gente se submeta em total dependência à palavra viva de Jesus Cristo.
em que a gente se submeta única e exclusivamente a um nível de dependência em Deus, para que a gente possa, em Deus, ter condições de permanecermos em pé. Agora, se julgarmos, irmãos, se julgarmos, não precisarmos mais desta dependência, é onde nós agiremos pela independência das nossas próprias ações. É o que muitos têm feito nos dias de hoje. Quantos filhos de Deus romperam o pacto? Quantos filhos de Deus quebraram a aliança? Quantos filhos de Deus estão debaixo da independência? Quantos filhos de Deus deixaram o caminho? Estão indo por outras diretrizes. E que certamente isso vai nos machucar, isso vai nos ferir, porque o único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Não há outro caminho. Então, qual é o conselho de Deus para as nossas vidas? Submissão. Submissão. Submissão à sua palavra. Para que a gente não se torne um personagem. Para que a gente não aprenda a separar as coisas como se fôssemos duas pessoas. Não. Nós precisamos ser apenas uma pessoa, um único ser, decidido diante da presença de Deus. Somente dessa forma, Ele vai olhar para nós todos os dias e vai ver a nossa nudez, mas Ele é o único que tem a condição de nos cobrir, de colocar em nós vestes de santidade, vestes de salvação, vestes de proteção, para que a gente permaneça mais um dia, para que a gente consiga lutar mais um dia, para que a gente consiga vencer mais um dia os ataques de Satanás contra as nossas vidas. Então se submeta ao governo de Jesus Cristo. Amém? Te agradeço, meu Deus, nesta noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu conselho. Obrigado pela sua instrução. Muitos, Pai, estão tomando decisões baseadas na força do seu braço, mas ainda assim elas estão agindo em nome do Senhor. Elas estão fazendo em nome do Senhor. Mas será que é o Senhor mesmo que deu ordem para isso? Será que é o Senhor que está nisso? Será que foi a direção que o Senhor deu? Pai, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite a nos submetermos à tua palavra. Para que a gente não se perca nas nossas conquistas. Para que a gente não se perca no nosso egoísmo. Porque, meu Deus, eu não quero me tornar um personagem. Eu não quero ser um excelente profissional da fé. Eu não estou aqui, Senhor, para que as pessoas possam olhar para mim como alguém que tenha alguma coisa que venha de ti, não. Eu estou aqui para me assemelhar aos meus irmãos e juntos em ti, Jesus. Em ti. Buscarmos um lugar de proteção, um lugar de segurança. Que eu possa estar me tornando, se é que já não me tornei. Eu tenho medo, Senhor, de ser tão preciso para as pessoas, de ser tão desleal contigo, de ser tão bom com os outros, de trair a tua santidade o tempo todo. Eu tenho medo, Pai. Eu tenho medo de olhar para mim às vezes e ver as coisas que eu penso e às vezes as coisas que eu faço e ficar me perguntando: será que Deus aprova isso? Não, Ele não aprova esse tipo de conduta nem comportamento.
palavra. Me dá uma palavra para eu levar para a igreja, não para mim, para a igreja. Porque afinal de contas, quem precisa ouvir é a igreja. Que eu não me torne essa pessoa. Que eu não deixe, que eu não permita que a arrogância seja maior que a humildade. Eu não permita, Senhor, que aquilo que eu mais desejo venha se tornar a minha maior queda, o meu maior tropeço. Porque Sansão, ele não perdeu a sua batalha com os filisteus. Ele perdeu a sua batalha com os seus desejos. Foram os desejos de Sansão que o derrotaram. Não foram os filisteus. Que eu me submeta com a tua igreja, Senhor, ao governo da tua palavra. Que a gente esteja debaixo do governo da tua palavra, Senhor, ainda que sangrando, ainda que chorando, ainda que não entendendo os muitos nãos e as muitas derrotas que a gente vem sofrendo. Mas que ainda assim, Senhor, que o meu coração se submeta ao governo da tua palavra. Que eu não venha à tua casa mais preocupado em oferecer sacrifícios do que oferecer obediência. Que eu venha mais preocupado em oferecer a obediência, meu Deus, do que o sacrifício. Porque o Senhor não tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a tua palavra. Eu não quero ter pecados de estimação. Eu não quero endurecer o meu coração, Senhor, a ponto de me tornar um artista, um personagem, alguém que aprendeu a fazer certinho, mas quando eu estou sozinho contigo, eu não respeito a tua presença, eu não respeito a tua santidade, eu não respeito o teu Espírito que sela o meu corpo. Que a gente não se lance, meu Deus, sobre a nossa própria espada, julgando que morrendo pela espada do Senhor não teremos consequências. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque eu acredito sim que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, porque nós acreditamos na tua palavra. E que essa palavra nessa noite tenha força o suficiente para nos confrontar. E que ao nos confrontar, Senhor, ela gere em nós um arrependimento. E ao gerar esse arrependimento, ela gere em nós uma transformação. E que a gente abandone os nossos pecados e as nossas vontades, as nossas iras, revoltas. Que a gente abandone, Senhor, tudo aquilo que desagrada a Ti. Que a gente se submeta ao governo da tua palavra. Que a tua palavra nos encontre. Que a tua palavra permaneça, Senhor, não apenas hoje, mas que a tua palavra nos desperte todos os dias. Nos desperta, Senhor. Desperta o nosso ser, como o Senhor despertou aqueles homens valentes para seguir a Senhor. Desperta-nos como o Senhor despertou aqueles que voltavam do cativeiro para a reconstrução de Jerusalém no templo. Restaura-nos, Pai. Restaura o nosso coração nessa noite como um altar de adoração legítima. Que o nosso coração seja limpo nessa noite pelo sangue de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Que a nossa mente seja lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Que os nossos sentimentos, que as nossas vontades, que os nossos desejos sejam lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Que a gente, meu Deus, se submeta unicamente ao governo da tua palavra. E que a gente esteja despido na presença do Senhor, sem reservas, sem resistências. Enquanto o Senhor vai trabalhando em nosso interior e arrancando todas as revoltas e rancores e ódios que carregamos e que nutrimos. Que o
Senhor, meu Deus, nessa noite possa limpar o nosso ser, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e arrancar de nós esses pensamentos que não provêm de Ti, que nos afastam da Tua glória, da Tua presença, que a gente compreenda, Senhor, que somos escolhidos sim, mas que isso não nos dá o direito, Pai, de tratarmos a Tua presença com desprezo, porque nós não queremos um outro rei que não seja o Senhor. Nós não queremos um outro Senhor que não seja Jesus Cristo. Nós não queremos uma outra espada que não seja a espada do Espírito. Não, Senhor. Nós queremos a armadura que vem do Senhor, Pai. Então coloca sobre nós o capacete da salvação nesta noite, para que a nossa mente seja blindada desses dardos inflamados que querem roubar a nossa fé do Senhor. Coloca sobre nós a couraça da justiça, Senhor. Essa couraça de amor sobre nós, para que o nosso coração esteja revestido e blindado. Cinja os nossos lombos, Pai. Cinja os nossos lombos com o cinturão da verdade. Coloca os nossos pés a preparação do Evangelho da Paz. Coloca sobre as nossas mãos o escudo da fé, Senhor, para que as lanças que vêm de longe não nos ataquem e as espadas não nos ataquem, Senhor. E sobre a nossa mão direita a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Sim, revestidos do Senhor, meu Deus, como um exército que se levanta, Pai. Como um exército que se levanta, como o Senhor deu ordem a Josué, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Nos dá essa força nessa noite. Essa força que nós precisamos. Essa força que vem do Senhor, que não é encontrada nas prateleiras de supermercados, que não é encontrada, Senhor, nos canais de entretenimento, que nenhum youtuber pode nos dar. Não, Senhor. Essa força que vem do Senhor, da força do Teu poder, nos reveste nessa noite dessa força, para que o nosso coração esteja preservado, para que da nossa boca, Senhor, fluam sim cânticos de adoração e de louvor ao Senhor, e não palavras de murmuração e de ingratidão pelos nãos que temos recebido. Hoje é dia dos pais, Senhor. Então trata-nos como filhos e não como bastardos. Porque o pai corrige ao filho que ama e ao filho que não se deixa admoestar pelo pai. Não é mais filho. Muitos quebraram a aliança, muitos valentes caíram, Senhor. Muitos largaram as suas espadas, muitos estão, Senhor, longe do Teu coração, porque a voz da mentira foi maior do que a voz da verdade. Mas nessa noite arranca todos os sofismas da nossa mente, todas as mentiras que querem nos tragar e nos roubar da Tua presença, porque o Senhor ainda é o Deus da verdade, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. O Senhor ainda é o Deus da verdade. O Senhor continua sendo o Deus da verdade. Essa palavra tem poder para mudar as nossas vidas. Essa palavra tem poder para reverter as nossas causas. Essa palavra é viva. Ela é viva. Ela nos tocou, ela nos marcou. Sim, o vale da sombra vem. O vale da sombra vem. Mas onde a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice transborde, Senhor, e prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal. Estás conosco, Senhor, e a Tua vara e o Teu cajado
nós, Espírito Santo, consola-nos. Vem sobre nós, Espírito Santo, elevando-nos. Vem sobre nós, Espírito Santo, e restaura de novo a alegria da tua salvação. Vem sobre nós de novo, Espírito Santo, com a força que o mundo não tem, mas com a força que só o Senhor tem. E começa a inundar o nosso ser, começa a tocar o nosso ser. Acreditamos, sim, Pai, que somos os teus filhos, que fomos comprados com o teu sangue, que fomos lavados e remidos pelo Senhor, e o nosso nome está escrito no teu livro. Eu entendo, Senhor. Nós temos essa compreensão de que nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso, meu Deus, nós te louvamos nessa noite. Te glorificamos nessa noite. Te exaltamos nessa noite com força e verdade. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença, é real. Eu sinto o teu toque. Eu sinto, Senhor. Eu posso sentir. Nós podemos sentir o Senhor aqui nessa noite. Sim, nós podemos sentir o Senhor. Nós não somos órfãos, não somos filhos legítimos. Nós somos filhos legítimos, papai. Ainda que esse coração esteja profundamente endurecido, nós somos filhos legítimos. Eu quero ser um filho legítimo, eu não quero ser um bastardo. Eu quero ser um filho aceito, eu não quero ser um filho pródigo. Eu não quero ser roubado da tua presença, eu não quero ser um personagem da tua presença, não. Eu quero ser um servo, Pai, que se renda diante da sua glória, diante da tua santidade. Eu não quero os títulos deste mundo, nem a glória dos homens. Eu quero estar contigo, Senhor. Quero estar contigo, Senhor. Nós queremos estar contigo, Senhor. Porque vai chegar um dia em que os holofotes serão apagados, em que os aplausos cessarão, e o que vai restar é somente o Senhor e a nós, cada um na sua presença, Pai. Porque cada um dará conta de si mesmo a Ti. Então nos ajuda, meu Deus, a não perdermos o brilho da fé, a não deixarmos com que as distrações nos levem para longe, a não ficarmos cegos e seduzidos pela glória desse mundo, mas que a gente te encontre todos os dias, e ao te encontrar, a gente preserve a tua presença, e a gente guarde no nosso coração como um altar construído. Tua doce presença, Espírito Santo, defendendo a paz, defendendo a tua presença, defendendo a sua glória, Senhor, enquanto tudo desmorona ao nosso lado, mas a gente está olhando para o Senhor. A gente está olhando, se o Senhor disse que chegaria no sétimo dia, o Senhor vai chegar. O Senhor vai chegar. Vai chegar, nem que o relógio bata às 18 horas, mas o Senhor vai chegar. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Então eu quero nesse momento descansar em Ti. Sim. Descansar em Ti e formular no meu coração um cântico novo, um hino novo, uma adoração nova. Não uma cópia daquilo que estão fazendo, não, algo construído de lágrimas, algo construído, Senhor, de um coração quebrantado, que está chorando, gemendo na Tua presença, porque é daí que nasce a verdadeira adoração, é no meio das lágrimas, é no meio dos embates e das crises, é daí que nasce a legítima adoração, que quebranta o nosso ser, e que toca o coração. Sim, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus.
Pode arrancar tudo de mim, Senhor. Pode arrancar essa igreja. Pode arrancar a minha unção. Pode arrancar esse microfone. Pode arrancar tudo, Senhor. Só não me tira a tua presença. Só não me tira a tua presença. Só não me tira.